Vê, hoje a gente vai ver no Excel a seleção intermitente na fórmula. Exemplo, quando a gente vai ver uma função chamada soma, certo? E vamos ver como é que faz para somar, exemplo, de uma célula, por exemplo, da célula A até a 30, da C10 até a C30. Lembrando que do jeito que eu ensinar assim, por exemplo, se fosse a soma aqui, fosse em vez de ser em sequência de linhas, fosse em sequência de colunas, exemplo, da A9, da D9 até a D30, até a D30, não, até, da D9 até a Q30. A regra era a mesma. A diferença é que em vez de fazer a soma assim, né, nessa sequência aqui, seria feita a soma nessa sequência aqui, na horizontal. Certo? Então a gente vai fazer uma soma na vertical. Então a regra é a mesma. Então bora lá. Aqui está dizendo, ó, some os valores de A10 até a 30, certo? Se eu for fazer com uma fórmula, aí eu ficava bem longa, né? Que eu ia fazer assim, ó, igual a 10 mais a 11 mais. Se vocês notaram, toda vez ela vai botando uma coisinha diferente, vai selecionar aqui também para que a gente possa perceber, né? E eu não preciso digitar não, vê, ó, eu não botei o sinal de mais. Aí automaticamente o cursor tá aqui, ó. Aí se eu botar para baixo, ó, vê, ele vai subindo, né, ó. Aí eu já selecionei a outra, ó. C, aliás, a 12. Botei mais, ó. Aí já posso começar de novo, ó. Para evitar a digitação. Tá entendendo? Aí se você fosse fazer isso com fórmula, você ia ter que digitar a A14, A15, A16, e aí por dentro. Ficava longa demais, né? Funcionaria, mas ficava muito longa. Então a gente usa uma função. E a função é soma. Então a gente bota igual, soma, abre parênteses. Daqui por diante é você que vai dizer qual vai ser as coordenadas, o que é que você vai querer para somar. Aí eu boto assim, ó, de A10, vou botar maiúsculo para ficar bem visível. A10, dois pontos, A30. Fecho parênteses, dou enter, ele vai me dar o resultado. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de melhorar a visualização. Vê, eu vou copiar a fórmula aqui, deixar ela visível para que vocês possam visualizar também. Vê, eu botei aqui, ó, soma de A10 até A30, não foi isso? Agora veja uma coisa, ó. Não tem um dois pontos? O dois pontos, em algumas ocasiões, eu gosto de dizer ele como se ele fosse isso aqui, ó. Até, certo? Então, nessa situação aí, ele tá fazendo o papel do até. Então, quando eu boto dois pontos, eu digo até tal valor. Tá entendendo? Alguma dúvida até aí? Agora veja. E o ponto e vírgula seria o i. I. Entendeu? Tá dando para entender até aí? Agora veja. Aqui tem dizendo que, ó, some os valores de A10 até A20 e de, aliás, perdão, de C, né? De C10 até C20 e de C23 até C30. Então, bota aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho. Igual de C10. Eu falei A10, não foi de novo, foi? É C, viu, gente? Ó, o que tá escrito aqui, de C10. Então, ó, vou botar aqui, ó. Soma, abre parênteses, de C10, dois pontos, até C20, ponto e vírgula, de C23, não é isso? Até C30. Ó, note que ele ignorou essas duas aqui, não foi? Por quê? Porque eu indiquei de tal lugar até tal lugar, certo? Vou vou deixar a fórmula visível para a gente falar sobre ela. Veja bem, não é difícil. E essa regrinha dos dois pontos e ponto e vírgula,
serve para as demais funções que você for usar, as outras fórmulas que você for usar, certo? Não é obrigado, só serve para a soma, não. Só serve para a soma, média, a fórmula de si, CO. For dar uma sequência de um local, de uma célula até outra, ou de uma célula até outra, e de tal a tal, ou somar valores que não estão em sequência, quando tem tem uma quebra nessa sequência, você vai ter que dizer i, né? Então, quando você quiser dizer até, você vai usar dois pontos. Quando você quiser dizer i, você vai usar ponto e vírgula. Certo? Alguma dúvida até aí? Não? Então, é bem simples, né? Agora vê, ó. Se eu quisesse tirar uma média de valor, digamos que isso fosse vendas, certo? Os vendedores, um vendeu 100, digamos que fosse venda diária aqui, certo? Então acumulei uma venda de 21 dias. Nesses 21 dias eu vendi em média quanto? Eu ia fazer o seguinte, ó. Igual média. Lembra que a gente viu essa formulazinha na aula passada? Média, abre parênteses, de onde? Ó? Do primeiro valor, 2 pontos, até o último valor. A média de 21 dias. Do Enter, ó. Eu vendi em média 208,42. Deu uma dízima, né? 40, deu 8 no final, então 43. Ele arredonda para mais, né? Entenderam como é? Então, se fosse uma média e dando esse intervalo aqui, seria a mesma coisa. Então, hoje, agora, né, nós aprendemos o quê? A criar esse intervalo aqui. Aprendemos para que serve a função soma. Sabemos agora para que serve também a função média. Mas o importante é que vocês entendam a função de dois pontos e de ponto e vírgula. Em algumas fórmulas, o ponto e vírgula também vai servir para dividir uma situação de outra, uma fórmula de outra, tá entendendo? Mas toda vez que você quiser indicar uma sequência partida, ou seja, de tal a tal e tal, aí você vai fazer o quê? Usar ponto e vírgula. Deu para entender direitinho essa parte? Pronto. Então vou soltar para que vocês dêem uma praticadinha e a gente começa de novo.